Olá, meus guerreiros e minhas guerreiras, meu povo batalhador brasileiro, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem e muito animados para a aula de hoje. Você por acaso sabe como é feita a formação de palavras em língua portuguesa? Não? Então vem aqui comigo, Roberta Garcia, a doutora do português, que eu vou te ensinar tudo sobre isso agora. O tema da nossa aula de hoje será formação de palavras na língua portuguesa. E você já deve estar aí curiosa para saber o que é que o Bolsonaro tem a ver com isso, já que ele estava na capa deste vídeo. Muito bem, então controle a ansiedade aí que nós já vamos chegar lá. Para falar de formação de palavras, eu tenho que falar primeiro de algumas partículas que nós inserimos nas palavras para formar outras. Essas partículas são chamadas morfemas e elas são carregadas de sentido. Nós temos dois morfemas na língua portuguesa, o prefixo e o sufixo. O prefixo é uma partícula carregada de sentido, né? Ou seja, um morfema, tá? Que é inserida antes da palavra. Como o próprio nome já indica, né? Prefixo é antes da palavra. Os prefixos são carregados de sentido, por isso eles não podem ser usados aleatoriamente, inseridos de qualquer forma em qualquer palavra. Por exemplo, temos a palavra imoral. Esse i que é colocado antes da palavra moral, né, tem o sentido de quê? De negação. Tudo que não é moral é imoral. Temos aí outros prefixos, vamos ver. Desligar é o oposto de ligar, então des tem esse sentido de oposição. Recém-nascido, recém tem sentido de algo que aconteceu recentemente, tem sentido de recente, certo? Então, recém-nascido é alguém que nasceu recentemente. E os sufixos, o que são sufixos? Sufixos são morfemas, né? Essas partículas também carregadas de sentido que acrescentamos ao final da palavra, depois da palavra. Como a palavra pedra, que é acrescentada do sufixo eiro, vira pedreiro. Então, sufixos são colocados depois e os prefixos antes. A palavra leite mais eiro forma leiteiro. Esses sufixos eiro, eles têm sentido de quê? De uma profissão, né? Tem sentido de profissão. Leiteiro, pedreiro, sapateiro, né? Engenheiro. Não se apeguem muito, principalmente aos sufixos, à rigidez de um sentido só. Muitos sufixos podem ter mais de um sentido, tá? Então, um dos sentidos do eiro é profissão. Então, tanto prefixo quanto sufixo têm as suas cargas semânticas, ou seja, o seu sentido próprio, e não podem ser colocados aleatoriamente nas palavras porque geram uma grande confusão. Esclarecidos o que são sufixos e prefixos, eu vou começar a falar então da formação de palavras, né? Temos na língua portuguesa 3 processos de formação de palavras. Primeiro, derivação. Segundo, composição. Terceiro, neologismo. Contrariando essa ordem gramatical aí, né, de derivação, composição e neologismo, que é o que sempre aparece nas gramáticas, eu vou começar essa aula por neologismo. Essa palavra tem origem grega, que significa neo, novo, logos, palavra. Então, é uma nova palavra. Por isso, o neologismo é a criação de uma palavra, tá? Que ainda não existe oficialmente na língua, que ainda não é reconhecida como um vocábulo da língua portuguesa. Então, isso se chama neologismo, a criação dessas palavras que não existem oficialmente na língua.
Para tanto, né, usa-se o quê? Essas partículas, sufixos, prefixos, né, acrescentando a uma palavra e formando outra, que ainda não existe na língua portuguesa. Entenderam essa característica? Sim, pois é. O neologismo também pode ser um novo uso de um termo ou de uma expressão. Vamos explicar isso melhor agora com exemplos e com exemplos vivos. E para começar a falar de neologismo, eu quero contar um breve fato político que interferiu diretamente no nosso vocabulário. Em 1990, quando Fernando Collor de Mello se tornou presidente do Brasil, ele nomeou o ministro do Trabalho e da Previdência, Antônio Rogério Magri. Esse ministro ficou famoso por uma palavra que ele criou, um neologismo, a palavra imexível. Ele defendeu o nefasto plano Collor, aquele plano econômico que muita gente conhece bem, como imexível, tá? Imexível, o ministro certamente pegou o radical da palavra mexer, né, que é mexe, colocou o prefixo i, que é uma negação, e o prefixo vel, né, que atribui uma qualidade. Então, imexível é aquilo que não se pode ou não se deve mexer. Acontece que até então, 1990, essa palavra não existia na nossa língua portuguesa, por isso era um neologismo, certo? Este ministro inventou essa palavra. Mas isso gerou tanto rebuliço, esse ministro foi zoado e aconteceu tanta coisa em relação a essa palavra que ela chamou a atenção dos linguistas, dos gramáticos, dos dicionaristas, né? E eles entenderam que o prefixo i como negação e o sufixo vel como uma qualidade estava adequado e que essa palavra, sim, poderia existir na nossa língua portuguesa. Portanto, essa palavra, como um fenômeno linguístico, né, foi incorporada à nossa língua e hoje é dicionarizada. Então, a palavra imexível passou a existir a partir daí. Bom, este é um fenômeno da língua portuguesa. Antônio Rogério Magri foi exonerado do cargo por causa de corrupção, o que não é nenhuma novidade no Brasil, né, minha gente? Mas ele nos deixou, então, este legado linguístico, que é o quê? A palavra imexível. Agora chegamos ao Bolsonaro, né? Vocês estão aí curiosos, certo? O Bolsonaro certamente deve ter se lembrado desse fenômeno, né, que o Antônio Rogério Magri nos deixou e deve ter tido vontade, né, de lacrar também. Quer dizer, lacrar não, mitar, né? Me desculpem aí. De mitar também na língua portuguesa, inventando algumas palavras. Acontece que nem tudo é neologismo. Há palavras que já existem na língua portuguesa. Então, se você falar colocando outro prefixo ou outro sufixo nela, você estará cometendo nada mais do que um desvio gramatical. Não é um neologismo quando já existe uma palavra e aí você inventa, né, de colocá-la de outra forma. Isso é desvio gramatical. Chegamos ao Bolsonaro anos depois e ele disse isso aqui. Prestem atenção. Já falei que sou imorrível. Já falei que sou imbrochável. Também sou incomível. Bom, vamos analisar essas três palavras ditas pelo Bolsonaro. A primeira é imorrível. Imorrível. Certamente ele pegou o radical do verbo morrer, né? Colocou na frente o i, que é uma negação, e o vel, que é uma qualidade. E diz que ele é o quê?
imorrível. Isso é um neologismo? Não, isso não é um neologismo, isso é um desvio gramatical. Por quê? Com esse sentido, né, de algo que nunca morre, já existe a palavra imortal. Ela vem de morte, por isso temos aí o radical morte, o prefixo i, né, e o sufixo al, imortal. Não é um neologismo, é um desvio gramatical falar imorrível. Entendido? Eu vou deixar a palavra imbrochável por último, ok? Vamos falar de incomível. Incomível é uma formação de palavras? Sim, tem o verbo comer, né? Radical come. Tem o in, que é uma negação, e o vel, que é uma qualidade, incomível. Só que também não é um neologismo, porque a palavra incomível, aquilo que não se pode ou que não se deve comer, já existe na nossa língua portuguesa. Já a palavra imbrochável não existe. Ela não é oficial da língua portuguesa, portanto, é um neologismo. Isso mesmo, o presidente Bolsonaro criou um neologismo imbrochável. Segundo ele é aquele que nunca brocha. Desculpem aí o baixo calão, mas foi o presidente que falou, né, gente? Às vezes até gostaria que você fosse um pouquinho assim dentro de casa. Tivesse um pouquinho mais de energia. Não sou eu que estou falando, é a esposa dele. Então, em relação ao imbrochável, né, o que nós temos? Nós temos o prefixo in, que é uma negação, temos a palavra brocha, e temos aí o nosso sufixo vel, né, que significa uma qualidade, uma característica, imbrochável. Realmente, o presidente ele criou uma palavra, ele fez um neologismo, porém ele não ganhou tanto destaque e não conseguiu mitar, porque a palavra imbrochável não foi incorporada ao nosso dicionário. Não foi dessa vez, né, Bolsonaro? Vamos lá, continuando aí com o Bolsonaro, eu chamo a atenção de vocês para que vocês não confundam uma parte que já é própria do radical da palavra com algum prefixo. Por exemplo, íntimo, intimidade. Esse in antes da palavra não tem sentido de negação. Por quê? Porque esse in já é próprio da estrutura, da base, do radical da palavra íntimo, tá? Então não tem nada de prefixo aí e não tem nada de negação aí. Agora vamos ver outro exemplo com o presidente Bolsonaro. Imbrochável, incomível e o imorrível. E o infectável? Infectável quer dizer alguém que se infecta. Essa palavra existe na língua portuguesa e quer dizer alguém que se infecta. Eu acredito que o Bolsonaro queria dizer aí que ele não é infectável, né? No caso, se ele quisesse criar um neologismo, ele poderia falar ininfectável, tá? Porque esse in aí do infectável não significa negação, né? Não significa negação, ele faz parte da estrutura da palavra, da base, do radical da palavra infectar. Infectar, mas vel infectável, essa palavra existe. Agora, ininfectável não existe, né? Ininfectável não existe. Então, o que o Bolsonaro fez? Falou o contrário do que ele queria falar, porque confundiu a estrutura da palavra com o prefixo in, né? Como em inimaginável, inimputável, tá? Então, ele teria que falar, se quisesse criar um neologismo, ininfectável, né? Para fazer sentido com o que ele queria falar aí. Então, não confundam a estrutura da palavra
com o prefixo. O Bolsonaro acertou mesmo querendo errar, né? Porque realmente ele é infectável, como todos nós. Da mesma forma como você não pode confundir essa estrutura, esse radical da palavra com algum prefixo, você não pode confundir com sufixo também. Por exemplo, imoralidade. Temos aí o sufixo dade, né? Então, temos aí o prefixo i, a palavra moral e o sufixo dade, imoralidade, certo? Muito bem. E as palavras cidade e idade, elas também são formadas por sufixo, pelo sufixo dade? O que vocês acham? Não, a palavra cidade, ela é uma palavra primitiva, ela já é formada assim. Então, esse cidade já faz parte do quê? Do radical dessa palavra. Essa palavra, ela dá origem a outras, cidade, cidadania, cidadão. Então, esse cidade, tá? Já é o radical da palavra e não há sufixo aí nesse caso. A mesma coisa a palavra idade, também não tem sufixo. A própria estrutura da palavra já é assim. Então não confundam, por exemplo, se numa prova houver alguma dessas palavras, né, cidade, idade, você já sabe que ali não tem um sufixo. Muito bem, vamos lá. O mau uso do sufixo pode causar muita confusão. Ele pode, por exemplo, mudar totalmente o sentido de uma palavra. Vejam só este caso aqui. Isso tá te trazendo um grande sentimento de intimidade, sabe? Você tá se sentindo intimidado. É isso que eu tô vendo. Vejam só que a troca de um simples sufixo já muda tudo, certo? Acontece que intimidade vem da palavra íntimo. Íntimo mais dade, intimidade. Já a palavra que essa menina quis dizer, de sentido de alguém que se sente intimidado, é intimidação. Então, teria que ter aí o sufixo são. Então, intimidação vem de intimidar. Intimidar mais são forma intimidação. Então, o sufixo aí mudou todo o sentido da palavra, causando uma incoerência. Vamos voltar aí então ao neologismo, certo? Vamos ver alguns exemplos de neologismo na nossa língua. Aproveitando a presença do genocida, do excrementíssimo aqui na cidade do interior de São Paulo. A palavra excrementíssimo é considerado um neologismo. Por quê? Pega o radical de excremento, né, que é excremento, certo? Mas o sufixo íssimo e forma aí um novo pronome de tratamento. Obviamente, essa palavra é baseada no pronome de tratamento excelentíssimo, né? Então, pegou excremento, colocou o sufixo íssimo e formou excrementíssimo. Vamos ver agora outro exemplo muito interessante de neologismo. Mas para acertar aquele gol naquele cantinho, tenta quantas vezes? Rapaz, é porque eu sou um cara assim, pai. Se eu não chuto... Não mente não, tá? Não, eu sou um cara... Eu sou imitável. Eu nunca minto na minha vida. Olha, se eu não chutar no gol, fazer o gol, ou na trave, pra fora eu não chuto. Olha, então, menino. Sou inforável, eu não chuto pra fora nunca. Para dizer que é uma pessoa que nunca mente, o Luva de Pedreiro usou a palavra imitável, quer dizer alguém que nunca mente. Temos aí um neologismo. O i, que é negação, e o vel, que dá a ideia de uma qualidade, uma característica. Imitável, perfeitamente, é um neologismo. Assim como infurável. Infurável quer dizer aquele que nunca leva furos, né? Então, também é um perfeito neologismo. Infurável e imitável. Muito bem, Luva de Pedreiro, inventando aí uma linguagem maravilhosa para a nossa língua portuguesa.
Findos esses esclarecimentos sobre o sufixo e o prefixo, né, esses morfemas, vamos falar então agora de derivação, tá? Já falamos da formação neologismo, alguma parte, tá? Porque nós ainda vamos voltar no neologismo ao final deste vídeo, tá bom? Vamos passar para derivação. O processo de derivação é esse aí que a gente acabou de ver, né? É colocar prefixo ou sufixo nos radicais das palavras para formar uma nova palavra. Bom, isso se chama derivação. Por quê? Porque essa palavra nova que foi criada, que foi formada, né? Ela vem de uma palavra primitiva, que é a palavra original. Primitiva quer dizer o quê? Primeiro, prima, né? Primeiro, tá? Então, a palavra que veio primeiro, aquela original, ela dá origem às palavras derivadas. E aí temos a derivação. Bom, eu tô falando tanto aqui de radical, 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 e o radical é o quê? É a parte da palavra original, da palavra primitiva, que nunca vai mudar, vai sempre permanecer nas outras palavras derivadas, tá? Como dente, né? A palavra primitiva é dente, nós temos o radical dente até o T, né? Que é isso que está grifado aí para vocês. E temos as palavras derivadas, dentista, dentário e dentada. Todas as três palavras são constituídas pelo radical de dente, tá? Isso é derivação, é formar palavras, né? Com base no radical de uma palavra primitiva. Então, temos três processos de derivação, para complicar um pouquinho mais, né? Então, formação de palavra, derivação, tem três processos. Derivação prefixal, também chamada de prefixação, que é quando inserimos somente o prefixo em uma palavra. Temos, então, aí antebraço, que é formado pelo prefixo ante, mais a palavra braço, né? Antebraço. Muito bem, então temos aí uma derivação por prefixação. Coloquei um prefixo na frente da palavra, criei uma palavra por prefixação. Sufixação, do mesmo modo, é quando a gente coloca um sufixo na palavra. Então, aquela palavra é formada somente por sufixo, é sufixação ou derivação sufixal. A palavra patriota mais o sufixo ismo gera patriotismo. Então, essa é a derivação sufixal. Ficou fácil, não ficou? Muito bem. A terceira forma de derivação é a parasindética. Parasindética, também conhecida como parassíntese, tá bom? Essa derivação consiste em quê? Em acrescentar a uma palavra um prefixo e um sufixo de uma vez só, tá? Então, a palavra formada por parassíntese, ela vai ter um prefixo e um sufixo. Como a palavra entardecer, que tem o prefixo em, né? A palavra tarde e o prefixo esser. Essa é a formação parasindética. Temos ainda a derivação regressiva, que significa o quê? Como o próprio nome já diz, uma regressão, né? Significa que temos um radical, tá? Que geralmente é um verbo, tá bom? E aí tiramos aquela parte final do verbo, que geralmente é ar, né? Como em beijar, tá? Como em comer e ir como em partir, né? Então, tiramos esse ar, e ir e transformamos essa palavra primitiva em outra classe de palavra, ou seja, transformamos em um substantivo. Por exemplo, o verbo beijar, né? Ele tem o substantivo beijo. Então, tirou o ar, colocou o o
e transformou em substantivo. Então, beijar deu origem à palavra derivada substantiva. Então, isso aí é uma derivação regressiva. E temos a derivação imprópria, né? Por fim, que é o último caso de derivação aí, tá? Que é também quando uma classe de palavras se transforma em outra. Porém, aí a palavra vai ficar do jeito que ela é mesmo, tá? Não vai perder nenhuma parte. Não vai acontecer aí uma regressão. Somente pegamos uma classe de palavras, né, e transformamos em outra. Quando eu falo o jantar está na mesa, né, temos que originalmente a palavra jantar é um verbo, jantar, então é um verbo, mas nessa frase ele se torna um substantivo, o jantar. Tá bom? Toda palavra precedida de artigo ou de algum determinante é um substantivo. Então, aí ela se torna um substantivo, o jantar. Então, essa é a derivação imprópria. Em relação à derivação, é isso. E vamos prosseguir com o outro processo de formação de palavras, que é composição. A diferença entre derivação e composição é que derivação é formada por um só radical. Já a composição é por mais de um radical. Podem ser 2 radicais, 3 radicais, o tanto que for. O que acontece na composição é que a palavra é formada por mais de um radical. E elas já são muito bem conhecidas por nós. Vamos ver os exemplos aí, ó. Beija-flor. Temos 2 radicais, o radical da palavra beija e o radical da palavra flor. Girassol, que é formado pelo radical de gira e pelo radical de sol, formando girassol. Esse S que entrou aí no meio é chamado de consoante de ligação. Ela serve para ir adequar a pronúncia, tá? Porque se eu não colocasse se a pessoa que criou essa palavra não colocasse aí esse S no meio, a pronúncia seria girasol, tá? Porque o S entre 2 vogais tem o som de Z. Então, para adequar essa pronúncia e ficar gira e sol, né? Tiveram que colocar esse S, que é essa consoante de ligação aí no meio da palavra. É uma palavra formada por composição. E aí eu quero chamar a atenção para um fato. Nem todas as palavras compostas são formadas com hífen, né? Então, girassol é este caso, que a palavra não é formada por um hífen, mas tem mais de um radical, então uma palavra formada por composição. Continuando aqui então com composição, nós temos 2 modos de composição. Um que se chama justaposição, tá? E justaposição quer dizer na mesma posição, lado a lado, né? Estão os 2 radicais por justaposição. Isso quer dizer que nenhum dos 2 radicais vai se alterar, vai se modificar ao formar a palavra. Temos aí de exemplos, paraquedas, né? Temos aí o radical para, né? Par de para e qued de quedas, tá bom? Temos manda-chuva com 2 radicais, radical de manda e radical de chuva. Já a aglutinação, que é o outro tipo de processo por composição, na aglutinação, um dos radicais ou os 2 radicais podem sofrer alteração. Como é o caso da palavra vinagre, que vem de vinho mais acre, tá? Vinho e acre, né? Então, temos aí o quê? O radical de vinho perdeu o H, né? Porque vinho, no radical de vinho tem H, como vinhedo, né? Então, tem esse NH, tá? Vinhedo.
né? E ele perde este H quando forma a palavra vinagre. Outra mudança é que o radical acre, né, que quer dizer azedo, né, com esse sabor aí cítrico, azedo, ele perde o C, né, quer dizer, perde não, o C se transforma em G. Então, todos os dois radicais sofreram alterações para se transformar na palavra vinagre. Bom, pessoal, é isso. Temos derivação, composição e neologismo. Voltando aqui ao neologismo, né? Como esse vídeo se iniciou por esse processo de formação, ele também vai terminar por neologismo, tá? Por quê? Eu falei com vocês aí do neologismo, que se refere à criação de palavras ainda não existentes oficialmente na língua portuguesa, certo? Que é o caso de imbrochável, excrementíssimo, né? Enfurável, tá? Então, são neologismos lexicais, tá? Tem a ver com criação de novas palavras. Então, neologismo lexical. Temos também o neologismo semântico e o neologismo sintático. Porque, como eu falei com vocês, neologismo não é só criação de palavras. É criação de situações comunicativas em que certas expressões ou certos termos vão ganhar novos sentidos ou novos usos na nossa língua. Temos então o neologismo semântico, que é quando uma expressão com um sentido original na língua ganha outro sentido. Sempre que falamos de semântica na língua portuguesa, está relacionado a sentido, tá bom? Então vamos lá. A expressão afim em o povo precisa se mobilizar a fim de conquistar os seus direitos. Tem o sentido de quê? De finalidade, de propósito, certo? Com o propósito de conquistar os seus direitos. Então, a fim tem sentido originalmente na nossa língua de finalidade, tá? Mas ele também é usado com outro sentido, aí em uma linguagem, obviamente, mais informal. Esse outro sentido se configura um neologismo semântico, tá? Porque a expressão afim em uma linguagem informal pode significar ter um desejo, né? Como, estou afim de comer um pedaço de bolo de chocolate hoje. Estou afim de comer, estou com um desejo de comer um pedaço de bolo de chocolate, certo? Então, ganhou essa nova semântica, né? Esse novo sentido. Muito bem. Tem o sentido também de ter interesse em algo. Estou afim daquela sua amiga. Então, quer dizer, tenho interesse naquela amiga. Então, nestes casos, a expressão afim ganhou um novo sentido e é um neologismo semântico, entendido? E o neologismo sintático é quando termos da nossa língua se organizam e formam uma nova expressão, tá? Então, vamos lá. Quando eu digo assim, quero comer um bolo de chocolate, né? Eu estou falando de bolo mesmo, aquela coisa gostosa que tem geralmente nos aniversários, né? Então, estou falando de bolo no seu sentido real, certo? Mas se eu digo assim, eu ganhei um bolo da sua amiga. Bom, eu ganhei um bolo da sua amiga, coitadinha dessa pessoa, né? Porque quer dizer aí que a amiga faltou ao encontro, não foi ao encontro ou ao date, como vocês preferem dizer hoje em dia, né? A garota faltou ao date, então o cara tomou um bolo, certo? Levou um bolo, é uma expressão formada
pela organização de elementos já existentes na língua portuguesa. Esclarecidas todas as dúvidas sobre formação de palavras em língua portuguesa, eu peço a você que deixe o seu like, faça um comentário caso ainda tenha ficado alguma dúvida, ou caso você tenha aí alguma curiosidade em relação a esse tema, comentem bastante aí para mim. Não deixem de se inscrever para ficarem atentos aí aos próximos vídeos que vão te ajudar muito em relação ao conhecimento da língua portuguesa. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, com muita alegria de viver. Até o próximo e tchau!